Olá, pessoal. A gente está aqui na segunda parte do nosso vídeo. Quando a gente estava falando de desobsessão aqui, é possível que algum encostou na linha da internet aqui e caiu a conexão, mas a gente volta aqui agora na segunda parte. Então, a pergunta agora para o Sávio, né, para ele conversar sobre o que seria um equivalente de tratamento das vidas passadas, né, o pessoal fala de TVP, que seria, então, a gente voltar nos níveis, né, nas vidas anteriores do indivíduo, Sim. para resolver problemas que todos nós temos, né, nas nossas encarnações passadas e os reflexos disso agora. Então, Sávio, se puder comentar sobre isso. Vamos lá. Tratamentos de vidas passadas na apometria, né, é chave. Né? Nós temos que fazer isso até para a gente conseguir liberar algumas chaves para que a gente, como, né, um espírito... Nossa, rapaz, perdi a palavra. Um espírito que vive para sempre é Eterno. eterno, até que um espírito eterno consiga progredir. É muito interessante a gente notar que nós temos vários pontos na nossa vida, né, que são chaves. Né? Alguns cabalistas, né, falam que é de 7 em 7 anos. Quem sou eu para saber dessas coisas? Mas a cada ponto-chave, né, que você tem na sua vida, nada mais são do que pontos chaves de outra vida passada e que foi bloqueado. Né? Então, vamos colocar dessa forma. Na sua primeira encarnação, estava tudo indo às mil maravilhas, até quando 30 anos você sofreu um acidente de carro, e você ficou muito traumatizado, e aquilo foi um ponto que te travou em alguma forma da sua vida. Na sua próxima encarnação, vai tudo correr muito bem até os 30 anos de idade. Quando chegar nesses 30 anos de idade, eu não estou falando que você vai ter um outro acidente de carro, mas vai ter algum gatilho que vai te relembrar aquilo, né? Que vai fazer você se sentir se bloquear da mesma forma. Mas nossa vida é linear, né? Nessa vida agora, né? Vamos colocar nessa segunda vida, conforme o exemplo, você já adquiriu vários mecanismos, né? Você já aprendeu várias coisas que te possibilitam a atravessar essa barreira e continuar progredindo. É só que, devido ao mundo que a gente vive e até o nosso egoísmo, né, que a gente só pensa na gente, a gente jamais consegue ver a figura inteira, né, você só consegue ver o que os seus olhos, né, até o alcance dos seus olhos, você não pensa nisso. Porque geralmente essas situações são muito apavorantes mesmo. Então, quando tudo é apavorante, né, você tende a se fechar. Então você não enxerga mais nada de fora. As pessoas podem estar batendo, o seu anjo da guarda, né, o seu mentor, pode estar esmurrando a porta e você não escuta. Você escuta só você. Aí entra o trabalho da apometria. Como nós somos pessoas diferentes, mas com as mesmas experiências, né, a gente pode levar você, né, levar o assistido até aquele ponto X e ressignificar. Porque daí a pessoa não está sentindo, né? O médico que vai fazer isso até pode sentir um pouco da agonia que as pessoas sentem, né? Mas existe um grupo de médiums e tem um médium que está fazendo isso, que é uma outra pessoa com um outro tipo de entendimento daquela situação. Então, isso tudo é juntado e dessa forma a gente consegue, de uma forma até muito efetiva, auxiliar o tratamento ou o destravamento dessa fase da vida da pessoa e assim a gente consegue progredir. E é muito engraçado que quando você chega nesse ponto, geralmente é ali que está uma grande maioria de obsessor, porque eles sabem que você vai cair ali. Então eles ficam até esperando, sabe? Quando você chegar ali, é ali que eu te pego. Mas daí tem a gente, né, para entrar no meio e tentar ajudar de uma forma, né, até efetiva, que a pessoa, que o assistido ultrapasse essa etapa. Mas, mais uma vez, a vida é do assistido. Ele tem que aprender a se virar sozinho. Né? Ele tem que aprender a viver sozinho e não ter uma casa espírita como muleta. Mas como a nossa fé, né, é um pouquinho fraca, Frágil. é frágil, muito boa palavra, a gente tende a achar muleta em qualquer outro lugar. Né?
a ponto de pessoas com dor de barriga chegarem no centro e falar, será que é um encosto? Você fala, não, irmão, é o quibe que você comeu que estava estragado, não tem encosto nenhum. E por aí vai. Tá certo. Então, alguns pontos nesse sentido, né? Normalmente esse tratamento, né, de níveis que a gente chama, De né, vidas passadas? de vidas passadas, é feito no corpo do mental inferior, correto? E vamos supor aqui, vai, que eu, numa vida passada, vamos colocar o um negócio mais singelo, vai. Eu gostava de atirar pedrada no quintal do vizinho, vai. Okay. Então, eu atirava muitas pedras lá no quintal do vizinho e quebrei várias janelas, etc, etc. Okay. Hoje, né, eu sinto um complexo de culpa, digamos, e em função disso, eu não posso escutar umas pedradas, vai um barulho na minha janela, porque eu começo a achar que estão atirando pedras na minha janela. Né? A gente fala que são reverberações, né, de coisas que a gente fez de passado. Sim. E eu posso ter um vizinho que seja o meu encosto hoje, né, que esteja atrás de mim, né, por causa de eu ter quebrado as janelas dele, vai. Sim. Então, claro que todos nós, né, no passado, já fomos algozes, né, de alguém, já participamos de guerras, etc. Já fizemos muitas mais crueldades do que isso que eu estou falando. Sim. Mas, enfim, o que você comenta nesse sentido? Sim, é verdade. O que a gente trata, né, Zé, a gente acessa o mental inferior, né, mas a gente conversa com a parte astral, né, com a memória astral da pessoa, né. No mental inferior é o corpo, o corpo astral é o corpo das emoções, né, e o mental inferior é onde todas essas emoções negativas, né, o reflexo das emoções que a gente até acha que são positivas, são guardados. Com esse tratamento, né, nós somos capazes de levar a pessoa até o momento, né, onde o trauma foi causado, né, de, como a gente estava falando anteriormente, ressignificar isso, entender que aquele era um momento diferente, que as coisas eram diferentes, né, dessa forma fazer a pessoa ficar mais calma, né, dependendo do tratamento, quando a gente consegue ir até mais atrás, né, a gente consegue ressignificar esse mesmo momento em várias vidas que a pessoa viveu, né? Até chegar nessa vida atual e a pessoa se sentir melhor. Mas o grande problema, o que literalmente nos amarra, e eu diria que é um dos grandes problemas, né, hoje em dia, é a nossa capacidade de lidar com a culpa. Principalmente os espíritas, né? Quando a gente entende tudo que a gente fez, quando a gente entende, sabe, a consequência das nossas ações, por menor que elas sejam, se você não tomar cuidado, e eu posso falar isso de carteirinha, isso te bate, meu irmão, e te derruba num grau que é difícil de você levantar, né? Aí, lógico, emoções começam a brotarem, né? A gente começa a se sentir culpado, começa a chorar bastante, e isso, para ser um passo para a depressão, é muito curto. Mas daí vem a história, né? Se Deus não culpa ninguém, se Jesus Cristo não culpa ninguém, né, se ele nos libertou dessa culpa, como é que eu vou me sentir culpado? Né? Então, aí junta-se isso ao tratamento. Quando você ressignifica, a culpa, entre aspas, é eliminada. Mas sempre fica o remorso. Né? Então, a gente pode dizer que a culpa é um remorso sem ação. Eu me sentir culpado e eu não fazer nada para melhorar essa situação. Né? O remorso, não. O remorso já é esse sentimento negativo com ação. O que eu vou fazer a partir de agora para não ser assim? Né? E muitas vezes no tratamento, o que a gente vê, principalmente quando tem esse caso de inimigos, a gente já deve ter trabalhado junto alguma vez, e você pode se lembrar, a gente colocar as duas partes juntas e uma tentar se entender com a outra, pedir desculpa para a outra. Mesmo que não seja sincero, né, você pedir desculpa a alguém, nesse plano de evolução que a gente existe, né,
né? Tem pessoas que falam que a gente não deve pedir desculpa para ninguém porque ninguém precisa ficar ofendido. Mas aí eu acho que é um grau um pouquinho além do que a gente já está. Mas quando você pede desculpa em alguém, isso tem um efeito psicológico um pouco grande. Mesmo que não seja muito sincero, né? É entendido que você entendeu que alguma coisa errada você fez. Alguma coisa errada você fez para me prejudicar. E isso geralmente, sabe, faz a pessoa parar um pouquinho. Tanto o obsessor, né, quanto a pessoa que está sendo obsidiada. É isso aí. Então, só para esclarecer para o pessoal, normalmente o atendido, o assistido em si, ele não sabe do que ele fez na vida passada e a gente não revela para ele. Não. Então, tanto na Arcas como em outras casas, né, no trabalho, mesmo que o atendido esteja no local, né, na casa, isso não é revelado para ele, né? Você há 2.000 anos atrás cortou a cabeça de 50 mil pessoas, né? Isso não vai ser uma coisa muito legal para ele saber, né, que ele fez algumas escabrosidades, assim como nós, né? Então, no caso do atendimento à distância, é trazido, né, o corpo mental do assistido no médium, né? E aí, então, esse tratamento, né, é feito através de um terceiro, né, desse médium. Sim. Correto? E quando é um assistido, né, no caso, ele fica afastado do local onde o médium está trabalhando isso. Tá? E relembrando também que aquela pessoa, o pesquisador que fez o estudo de TVP, de tratamento de vidas passadas, depois de vários anos, né, de tratamento, ele chegou à conclusão que a pessoa saber da sua vida passada causava mais danos, né, à pessoa psicológicos, nesse sentido de culpa, né, e etc., e que não era uma coisa boa ele ficar sabendo do seu passado, né, porque isso é um peso grande. Por isso que a gente esquece, né? Isso, por isso que a gente esquece, por isso que a gente não se lembra, e por isso que é bom a gente não saber. Então, esse tratamento, quando é feito na apometria, né, o atendido não adianta querer ficar sabendo, quem que eu fui o faraó, fui Cleópatra, fui o rei. Muitos querem saber, é muito interessante isso, a quantidade de pessoas que querem saber o que foram e para quê, né? A realidade é que todos nós não fomos... Coisas boas. Exato, fomos grandes M's, né? E eu não sei você, sabe, mas eu, nesses anos, né, trabalhando na apometria, meio que Você está trabalhando na apometria, Zé? há 5 anos. Então, conforme o tempo vai passando, né, de vez em quando a gente recebe, digamos assim, uma colher de chá, a gente vai sendo tratado também, né? E aí a gente acaba, pelo menos eu tenho passado por algumas circunstâncias onde é tratado uma vida passada minha, né? E aí vem, não para mim, mas para as clarividentes da mesa, né? Algumas circunstâncias do que eu estava fazendo lá atrás, né? E, gente, eu não era coisa boa. Então, eu, sinceramente, já falo para elas, não me fala, né? Não me diz, eu não quero saber. Né? Então, vamos em frente, tá certo? E eu lembro... Não dá para julgar, né, Zé? Eu acho que é uma coisa que a gente aprende muito. É engraçado que a gente pega cada coisa estranha, né? Cada muito malucas. É engraçado que não impressiona, mas acho que até com a gente cria uma casca grossa, né? Sim. A gente também não julga as coisas que a gente vê. Então, qualquer pessoa que venha ser atendido não precisa ter medo nem vergonha. Eu acho que a gente já está tão calejado de fazer isso, que é só mais um na história. Eu lembro também sempre, né, do livro Paulo Estevão, né, do Paulo. Ele tinha acabado de julgar e condenar Estevão à morte, né, apedrejar ele. Sim. E aí Jesus apareceu, né, ele caiu cego lá na entrada de Damasco. E aí ele não ficou chorando, choramingando, digamos, né? E agora, o que eu fiz, né? Ele falou, levantou a cabeça e perguntou: ok, o que queres que eu faça daqui para frente?
Tá vendo? Todas essas histórias bíblicas ou até espíritas, o segredo está aí. É que a gente, às vezes, eu acho que a gente lê sem interpretar, né? Quando na verdade, aí por isso que você lê um livro rápido, mas o segredo está todo ali, né? E como você falou, né? O Saulo, que depois virou Paulo, é o melhor exemplo. Ele não ficou chorando as pitangas. Eu imagino que na época ele deve ter chorado pitangas, porque é um peso, não dá, ainda mais, né? Imagina, você vê Jesus na sua frente, o cara não vai pegar e tirar, né? Vai respeitar o seu livre-arbítrio. Mas ele foi de uma forma muito proativa, né? O que eu faço agora, né? E tudo que ele fez, lógico, por amor ao Cristo, mas também eu preciso me redimir com todos, sabe? Se eu matei um, eu vou salvar 1 milhão. E por aí vai. É isso aí. Bom, eu queria também, brevemente aqui, você mencionasse alguma coisa sobre os trabalhos, né, que a Arcas tem desenvolvido, não entrar em detalhes nos métodos, de desobsessão ou coisa assim, mas talvez mencionar um pouco sobre, o pessoal sempre pergunta sobre implantes, né, isso todo mundo ficou oriçado, eu tenho implante na cabeça, eu tenho, né, puseram um chip em mim, né, normalmente todo mundo quer saber se está chipado. O que você gostaria de comentar sobre esse assunto? Quer mexer em vespeiro mesmo, né, Zé? Vamos lá. Mais uma vez, tudo depende da sua conduta, né? Se você se preocupa com você, com seu desenvolvimento, e dá pouca atenção ao próximo, eu não vou falar que você não vai dar nenhuma atenção, porque, mais uma vez, é um grau de evolução que a gente não tem, né? Uhum. Você não está chipado. Né? Então, beleza. Na verdade, as pessoas não... a espiritualidade do mal, vamos colocar assim, eles não te chipam porque você é uma pessoa importante, né? Eles, realmente, eles vão chipar, entre aspas, né? Aí é o mago negro que vai entrar na história, pessoas que conseguem arrebanhar muitas pessoas que têm um controle de um rebanho. Então, sabe, alguém vai estar controlando aquela pessoa, às vezes não é nem um mago negro, né? Porque o cara acha que tem coisas mais importantes para fazer, né? Tem alguém que ele confia que vai literalmente chipar aquela pessoa para que aquela pessoa remova, convença, né, inspire pessoas a fazer determinadas coisas. E aí sim, um chip é colocado, mas é um chip mais de controle, né? E quanto mais você se preocupar com a vida do próximo, mais isso acontece. E, infelizmente, nós estamos vivendo num período muito peculiar da nossa história, né? Não é a primeira vez que a gente vive isso. A mesma situação já aconteceu em vários países, em outras épocas do orbe, né? Se vocês quiserem datar até Atlântida, ou até Capela, né? A gente só está repetindo a história, né? Então, no momento que nós estamos, nada me tira da cabeça que, guardada a devida proporção, a gente estava no mesmo momento que aconteceu a ruptura de Atlântida. A gente provavelmente está no mesmo momento, mas mais uma vez, tá? Não estou comparando, é uma impressão minha. Quando nós fomos exilados de qualquer orbe que nós já habitamos alguma vez na nossa vida. É um momento muito separatista, vamos colocar dessa forma, sectarista, né? E que né, sabe, quem estuda o movimento de massa entende que é a melhor coisa para você ganhar poder, né? Se você quer ganhar um poder num grupo, você promove a discórdia entre um grupo, né? Então, sim, essas pessoas que são muito... que se preocupam, vamos colocar dessa forma, mais com a vida do outro do que com o seu próprio desenvolvimento pessoal e a sua inteligência espiritual, deram a permissão, veja bem, deram a permissão de ter um aparelho instalado, geralmente esse aparelho ele fica aqui na nuca, né? E um cabo colocado nesse aparelho para que você siga ordens, para que você, na verdade, gere a energia que é necessária para... né? Porque tudo é energia, gente. Lembra, nós somos pilhas, a gente falou isso logo no comecinho, né? Então você gera energia que eles precisam para alcançar
o objetivo deles, né? O que eu também posso falar sobre isso é que o aparelho, nós não conseguimos tirar o aparelho, porque o aparelho foi, você deu a permissão para que fosse colocado. Então a gente está mexendo no seu livre-arbítrio. E nem quando desdobrado, olha só, a gente consegue tirar. Nós conseguimos tirar o fio de conexão. A gente já fez isso algumas vezes, né, Zé? E uma vez desavisados, tentamos tirar o aparelho, nesse médium que vos fala, e a sensação não foi nada boa. Nada boa. Assim, o corpo físico sentiu bastante. É o que a gente normalmente tenta convencer, no caso, quem implantou o aparelho, a ele remover o aparelho se ele... Das raríssimas vezes que a gente consegue, Zé, e não é muitas... não é muito prudente você fazer isso, né? Porque se você for entrar, se você mexer a mão nessa cumbuca, veja bem, essa pessoa que implantou esse fiozinho, o aparelho nem se fala, o aparelho está fora de cogitação, mas a pessoa que plantou esse fiozinho, ele tem uns 10 atrás. Então é aquela mesma coisa, se você puxar um fio, vem um novelo inteiro. E eu acredito que a gente, às vezes, nem está muito preparado, ou os médiums não estão preparados para segurar o que vem. A gente consegue, através da espiritualidade superior, congelar esse fiozinho, né, e quebrar. Então, o efeito, né, como a gente disse, o efeito de alívio é quase imediato, né? Mas daí cabe a você tentar mudar o seu jeito de ver as coisas. Se você se sentir bem, né, mas você já tá, o problema já chega a ser até mental, né? Você já está tão viciado em continuar falando daquelas coisas, em continuar pregando aquelas mesmas coisas, que vem outro cara e pimba, coloca tudo de novo. Uma coisa muito muito delicada. Então, quer não ter um chip, quer não ter um fio colado em você, se preocupa ou desenvolva a sua inteligência espiritual, né? Se preocupe com você e como você pode melhorar a vida das pessoas que estão ao seu redor, tanto no micro, né, na sua família, no seu relacionamento, no seu trabalho, quanto no macro, na sociedade em que você serve. Pensa nisso. É isso aí, levando o seu padrão vibratório, a sua frequência, nada encosta em você, e se você se modificar e aumentar a sua frequência, essas coisas densas podem até ser expelidas naturalmente de você eventualmente, né? Ou... Vou te falar que não. Não? Não. Tá bom. Aí, eventualmente, como você vai evoluindo, né, você vai começando a se sentir diferente. Você vai começar a pensar que tem alguma coisa errada aqui. Aí você vai ser intuído, olha, vai lá naquele centro espírita que lá o pessoal pode tentar te ajudar. Aí a gente consegue tirar esse fio, mas mais uma vez, o aparelho, eu nem tenho informação para te falar como isso é tirado, né? Mas eventualmente vai ficar. Mas melhor o aparelho do que o fio conector, né? Com certeza. Bom, para encerrar, Sávio, você falou da transição planetária aí, né? Sim. A questão, para encerrar agora, a questão de limpeza do umbral, né, e remoção de Sim. entidades densas, né? Sim. Nesse processo, eu sei que várias igrejas e casas espiritualistas estão sendo utilizadas, auxiliando a doação de energia e processo para isso. Você tem algum comentário que você possa fazer desse respeito, né, dessa limpeza, digamos, do umbral grosso que está sendo feita? Já era previsto, né? O umbral grosso realmente está sendo limpo, está sendo, entre aspas, esvaziado, né? E qual é a consequência natural para a gente nessa história, né? É um outro expurgo. Porque, veja bem, se você está limitando o umbral, né, existe o nosso umbral aqui, encarnados, existe o umbral quando nós estamos, né, em transição, né? O umbral é literalmente aonde você vai para expurgar tudo que você não conseguiu expurgar aqui enquanto vivo, vamos colocar dessa forma, então você vai lá, né? Fica lá fazendo as suas coisinhas e depois você volta para cá. De repente não tem mais esse lugar. Então, quando você desencarnar, não tem mais para onde você ir. Então, isso explica muito a transição que está acontecendo, né? A gente sabe que né, já existem naves levando, né? Como nós fomos trazidos para cá,
naves levando a outro local, né? Uma vez no laboratório do Arcas, me foi possibilitado, e olha que eu sou muito ruim de desenho, né? Se eu desenhar um cachorro, uma árvore e uma casa, tudo é igual, é um ovo. A intuição que me veio são 3 planetas distintos, né? Um muito parecido com aqui, isso é o que eu me lembro, tá? Bem parecido com aqui mesmo. E tem um que é muito inóspito, tem um outro que eu não vou lembrar, e tem um que é muito inóspito. Assim, a psicosfera do planeta é muito densa, mas densa, veja bem, para nós que, né, temos a energia Kundalini ligada à Terra, que a gente está acostumado com um planeta. Quem for para lá vai nascer já acostumado com aquele tipo de planeta. Mas o que me foi mostrado é que até o ar é denso, sabe? É muito cinza, tanto que o sol que eles viam não é um sol brilhante, é um sol laranja. Assim, sabe? De tão... Você conseguia ver a circunferência direitinho de tão densa que a atmosfera é. Não sei quem vai para lá, não sei se eu vou para lá, não sei, sabe? Se eu for, é consequência das minhas ações, pronto e acabou, e eu sou responsável por elas, né? Então, se eu for, eu coloco o meu crachazinho, PT saudações, a gente se vê daqui a 1 milhão de anos, né? Mas não quer ir para esse local, lembra, o jogo só acaba nos 45 do segundo tempo. Sempre tem chance de você fazer diferente. O seu peso astral vai estar pesado ou menos pesado, mas Deus sempre leva em consideração 1,5 milhão de coisas que você faz. Nunca ninguém é 100% mal, nunca ninguém é 100% bom. E os caras da espiritualidade, mais uma vez, eu só tenho Arcas para falar como referência. Uma vez nós fizemos um exercício de tentar chegar próximo a como a nossa encarnação deveria ser, né? Se a gente tivesse feito o que estava planejado. É tanto número, o pessoal lá sabe de tanta matemática, é tanta equação que eles fazem, sabe? Então, a cada mudança do seu de rumo é uma equação nova que é feita, né? Porque eles querem da melhor forma que você chegue aonde você tem que chegar, né? Por que eu estou falando isso? Independente do que você faça, né? O jogo nunca acaba agora. O jogo acaba quando você é sacado do seu corpo, né? Então, tenta, independente do que você já foi, tenta fazer o seu melhor, sabe? Estude espiritualmente, eleve a sua inteligência espiritual, né? E nós moramos num país onde isso é proporcionado, né? Quantas religiões nós não temos, né? E lembra, todas as religiões, se a gente pegar o núcleo de todas as religiões, todas levam a Deus, né? Mas o núcleo, não o que está em volta. E, infelizmente, nós somos atraídos como abelha para o mel, né? No que está em volta e não no núcleo central. Então, muda a vida, faz diferente, inspira a pessoa a ser melhor, sabe? Se você estiver tendo um dia... Isso me veio um dia nas palestras do Tony, eu só não falei porque eu achava que eu ia tomar algum gaga dele. Sabe aquele dia que está tudo dando errado, rapaz? Assim, você acorda errado já, sabe? Perde horário, o trânsito tá aquela porcaria, seu chefe dormiu de calça jeans, aquele dia que está tudo errado. Nesse dia, seja cortês com todo mundo, sabe? Tomou uma lapada, fala obrigado, o que eu posso fazer para te ajudar? Por quê? Porque você está indo contra a maré. Você está fazendo o que é diferente. É um exercício. É um exercício. Não estou falando que você vai conseguir, mas tenta uma pessoa. Sabe, aquele dia que você quer soltar os cachorros, dá um sorriso para alguém, faz um elogio para alguém, agradece. Porque hoje em dia ninguém fala mais obrigado, ninguém fala dá licença, é uma coisa meio louca, né? E aí você vai progredindo. Tenta fazer diferente. E aí seu peso astral vai diminuindo, né? Você vai melhorando, mas isso não significa que a sua vida vai virar um paraíso, porque o pessoal está prestando atenção. Você está melhorando, aí eles falam, aqui está checando todas as caixas. Deixa eu virar a página, vamos ver como é que ele sai nessa prova. Aí vem a lambada. Mas você já tem, como a gente explicou no meio desse papo, você já tem a experiência. Usa a sua experiência, né? E a frase maior, né? O que Jesus faria nessa situação? E aí a gente vai para frente. Tá certo. Bom, Sávio, queria agradecer de montão, né? Acho que a gente já falou bastante aqui por hoje, já está bastante longo o
nosso bate-papo. Encerrando, então, o nosso bate-papo de hoje, né? A gente agradece bastante ao Sávio e a gente mais para frente, se Deus quiser, a gente volta a se falar de novo e gravar mais alguma coisa sobre outro assunto, tá certo? Tá bom. Obrigado pela oportunidade, viu, Zé? Então, obrigado, você sabe. Você desliga aí, então. Desliga e já te mando o negócio do vídeo. Tá bom. Abraço. Tchau.